exatamente um ano, pouca gente conhecia este nome. Cláudia Lecim Rodrigues. Uma jovem nascida e criada em Ipanema. 16 de julho era a véspera do aniversário de Cláudia. Hoje, um ano depois, o nome de Cláudia está em todas as cidades do Brasil como símbolo de uma campanha de alerta contra os tóxicos. Que todos os pais dessa cidade jamais se esqueçam desse nome, diz a mensagem. Cláudia Lecim Rodrigues foi vítima de um dos crimes mais brutais da crônica policial brasileira. O corpo de Cláudia foi encontrado na manhã de segunda-feira, 25 de julho de 1977, nos penhascos da Avenida Niemeyer, na Barra da Tijuca, no Rio. Ela estava nua. Um fio de arame em volta do pescoço prendia uma sacola com pedras para afundar o corpo. Cláudia tinha participado de uma festinha de embalo sábado no apartamento de Michel Frank. Várias pessoas passaram por lá, mas 3 acabaram sendo as principais personagens dessa tragédia. Cláudia, a vítima. Michel Frank e Jorge Kur, acusados pelo promotor da morte de Cláudia e acusados também de tentar esconder o corpo. Os dois jamais confessaram a autoria do crime. E até aqui, sempre trocaram acusações, jogando no outro a culpa maior da tragédia. O cabeleireiro Jorge Kur está preso no Rio desde setembro do ano passado. O outro acusado, Michel Frank, fugiu do Brasil logo depois do crime. Teve medo de enfrentar a justiça brasileira. Ele se valeu da dupla cidadania. É brasileiro porque nasceu aqui e suíço porque é filho de pai suíço e foi morar na Suíça. Desde que foi acusado da morte de Cláudia, Michel Frank nunca falou à televisão. Esta semana, o repórter Odilon Coutinho foi à Suíça e conseguiu entrevistar Michel. Michel Frank somente concordou em falar depois da promessa de que o lugar onde ele vive e trabalha aqui na Suíça não seria revelado. Ele disse que o local do encontro só seria conhecido pelos jornalistas através de um telefonema, 10 minutos antes. Michel veio só, estava nervoso. No carro ele indicou o percurso, trocou algumas palavras e disse que chegou à Suíça no dia 6 de setembro do ano passado, depois de atravessar a fronteira Brasil-Argentina como qualquer turista. Foi morar em Zurique, numa casa na rua Limatstrasse. Uma semana mais tarde, resolveu se internar em Burghölzli, uma clínica psiquiátrica, e lá ficou 18 dias desintoxicando-se. Desde então, segundo ele, nunca mais tomou drogas. Hoje, quase um ano depois que saiu do Brasil, mesmo tendo passado 62 dias na prisão distrital de Zurique, Michel está 8 quilos mais gordo e surgiram alguns fios de cabelos brancos. Num parque público junto ao Lago Le Mans, ele por fim concordou em contar tudo. Quando você chegou aqui, você foi para uma clínica? Sim, eu fui para uma clínica, perfeito. Fui para uma clínica, inclusive, para verificar se havia quais os sintomas de intoxicação que ainda existiam, ou para verificar se havia qualquer coisa de errado comigo, uma coisa mais para sossegar, inclusive, minha própria família, e em função das investigações que iriam começar também aqui na Suíça. E ali eu precisava... de lá absolutamente liberto do vício? Sim, acredito que sim. E os teus dias na prisão, como é que foi? Na prisão... A prisão aqui é muito humana. Os guardas, por exemplo, lhe tratam de senhor. Uma vez eu fui algemado uma vez e ainda por engano, e o guarda ainda me pediu desculpas depois. Michel Frank, você matou Cláudia Lecim Rodrigues? Não, eu não matei Cláudia Lecim Rodrigues. O CUR não matou Cláudia Lecim Rodrigues. Ninguém matou Cláudia Lecim Rodrigues. Cláudia morreu de morte natural, infelizmente, devido a uma dose letal de cocaína, mas ninguém matou Cláudia Lecim Rodrigues. Ninguém matou Cláudia. Se ninguém matou, como ela morreu? Gostaria de... É um assunto que me constrange muito de falar sobre isso, se você não insistisse. Mas eu estou insistindo. Cláudia morreu da forma que eu descrevi nos atos do processo. Ela teve uma crise, de repente, ela estava... Queria que você descrevesse essa crise. Na posição sentada, ela de repente caiu para trás, o corpo em convulsões, principalmente a parte superior do corpo, a boca fechada, os olhos esbugalhados, tudo tremendo. E quando eu vi isso, eu pensei, primeiro eu pensei no ataque epilético, como a gente vê no cinema, como a gente lê nos livros,
E a primeira reação, num caso desse, é sempre verificar se a língua da pessoa não está obstruindo a respiração. Pelo menos foi a forma que eu concebi, aquilo que eu vi, a impressão que eu tive foi essa. Então, uma cena horrorosa, simplesmente. O corpo todo tremendo, eu me precipitei, dei uma bufetada no rosto de Cláudia, para parar, para ver se parava aquele tremor. O tremor deve ter durado, não sei, uns 20, 30 segundos. Depois ele parou, mas ela continuava com a boca fechada e eu via que ela não estava respirando. Então eu tentei, fiz aquele esforço desesperado para abrir a boca dela, para tentar tirar a língua para fora. E enquanto isso, o cu tentava fazer a respiração artificial na Cláudia, empurrando os pulmões, pressionando os pulmões, exatamente como eu descrevi. Eu não posso descrever isso com mais detalhes do que isso. Nesse momento, quem estava no quarto? Você, Cláudia e corpo? Sim, exatamente. Veja bem, quanto tempo levou da morte de Cláudia até vocês levarem o corpo da praia? Isso também está nos atos do processo. Depois eu calculei aproximadamente 14 horas, mais ou menos. Você descreve nos autos que vocês colocaram o corpo numa mala. Difícil de se entender que um corpo possa caber numa mala. Bom, mas eu acho que a descrição que eu dou nos atos é bastante clara. Eu nunca declarei em nenhum momento que nós colocamos um corpo na mala e que nós fechamos a mala. O corpo foi colocado. Sinceramente, falar sobre isso é uma coisa que... Enfim, o corpo foi colocado na mala e a mala não fechou, é lógico. E ficava sobressaindo. Foi dessa forma que nós transportamos. Ora, se você não matou a Cláudia, se o corpo não matou a Cláudia, por que então transportar o corpo? Por que ocultar o corpo? Isso é uma pergunta que eu mesmo me perguntei. E eu acho que só hoje eu posso realmente encontrar uma explicação para isso. Durante muitos anos, Odilon, eu usei cocaína, anos a fio, antes disso, diariamente. Não só usava cocaína, mas como depois de um certo tempo eu não podia mais dormir de noite. Então eu passei a usar Mandrix, que é um sonífero muito forte, para poder dormir. E isso cria um estado de espírito na pessoa, em função do uso contínuo, totalmente paranoico. Isso ligado a um sentimento de culpa que eu acredito que toda pessoa que usa entorpecente tem esse sentimento de culpa. Aliás, o motivo por que as pessoas usam tóxicos juntas. Então, aquilo, quando eu acordei horas depois, eu vi inclusive aquele aspecto, o apartamento que tinha sido queimado no incêndio no domingo antes, o corpo de Cláudia ali, aquilo representava toda a minha culpabilidade de uso de tóxico, tudo aquilo que eu não queria que ninguém soubesse. Eu tive medo do escândalo, eu tive medo da polícia, eu tive medo do meu pai, inclusive, que várias vezes me havia avisado que em circunstâncias assim poderiam ocorrer. Os legistas brasileiros dizem que ela teve um traumatismo craniano em vida. Como é que você pode explicar isso? Eu não sou médico, Odilon, eu não posso explicar do que eu não entendo. Como é que você vê os teus próximos dias? Como será a vida de Michel Frank? No momento, é a mesma expectativa angustiante que tem caracterizado minha vida inteira até agora. Medo de ser julgado ou condenado por um crime que não cometi, por um crime que não existiu. Falar em voltar é até besteira. Falar, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Michel Frank está em liberdade na Suíça e isso desagrada a opinião pública brasileira. O juiz suíço que cuida do processo explicou que Michel está solto, mas não pode sair da Suíça. O passaporte dele está com a justiça e se ele fugir, será preso pela Polícia Internacional. O juiz acha que só havia um motivo forte para que Michel continuasse preso. Era o sigilo nas investigações, já quebrado pela imprensa. Michel Frank não conta a ninguém onde mora e trabalha. Depois da entrevista, Michel pegou um trem, levando com ele a sua nova versão da tragédia de Cláudia.